Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para março de 2024. Eu vou fazer a leitura da mesma forma que eu tenho feito aqui no canal. Vou seguir um fluxo e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar aqui na descrição os dados dos decks que eu vou usar, ok? Só um aviso para vocês, essa é a segunda tentativa minha de gravação do seu vídeo. O vídeo anterior, ele deu um problema na hora da gravação. E num determinado ponto que eu estava falando de um certo assunto, áudio e vídeo começaram a ficar fora de sincronia. Eu me lembro de alguns pontos, só que eu vou começar do zero. Se houver necessidade de trazer algum dos pontos que eu estava falando antes, eu vou trazer, tá? Eu me lembro das questões principais, mas eu vou me basear no que o tarô vai trazer agora, ok? Tem alguma razão para ter dado problema. Eu podia ter simplesmente parado o vídeo onde estava e continuar num outro momento, mas enfim, eu acabei não percebendo que aquilo dali daria um problema na gravação. Mas vamos. Seis de paus, 4 de espadas, 4 de copas, 10 de ouros, as de ouros, carro. O que eu percebo aqui é que existe um engasgo, tá? Vocês vão entender por que eu tô chamando de engasgo. Porque foi o que aconteceu com o vídeo anterior. Então eu já vou fazer o link entre as duas coisas. Começando com as cartas que estão aqui. Você está seguindo numa rota de sucesso. E vamos usar a palavra sucesso para significar várias coisas, vários projetos seus. Não somente questões da vida material, porque a gente tem naipe de ouros aqui, tá? Sim, podemos pensar em carreira, trabalho, finanças, mas você também pode alargar tudo isso aqui que eu vou dizer e pensar em outras áreas, pensar nos seus relacionamentos, pensar na sua saúde, pensar em viagens, em estudos, nos seus projetos de vida que não necessariamente envolvam carreira, tá? Você pensa nos seus maiores sonhos, nos seus grandes sonhos, aqueles que são inegociáveis, ok? Tem um valor tão grande para você que você não consegue imaginar a sua vida sem realizar aquilo, tá? Eu tô falando de sonhos nesse naipe. Você está indo na sua rota para o sucesso. Nós vamos definir sucesso assim. O que acontece é que você, de vez em quando, escorrega e deixa de acreditar nesse seu sucesso, porque talvez você não esteja vendo provas físicas concretas da manifestação desses sonhos. E aí a gente entra num assunto ligado à lei da atração, ligado à manifestação, esse tipo de coisa, ok? Por que que é importante você saber quais são os seus valores inegociáveis? Porque quando você sabe,
você não está disposto a aceitar qualquer migalha, a aceitar menos. E aí o que aconteceu na leitura passada, né, a leitura que eu estava tentando entregar para vocês, o ponto principal era esse que eu estou chamando aqui de engasgo, né? Esse engasgo acontece, o engasgo aconteceu no vídeo, né? Como se o carro tivesse empacado, né? Algo do tipo. E além de você mesmo entrar num certo desânimo e volta e meia deixar de acreditar nas coisas que você está querendo construir, havia no outro vídeo uma influência muito grande externa das opiniões das outras pessoas, e uma influência tão grande que poderia inclusive ter relação com outros entes, poderia ter relação com pessoas desencarnadas, com o que a gente chama de obsessores, por exemplo, tá? Aí foi aí, na hora que eu tava falando sobre isso, que o vídeo deu uma engasgada, né? E eu tô percebendo que foi necessário esse tempo que eu dei para tentar gravar de novo. Não, né? Realmente eu não quis insistir, eu acho que foi o correto, para poder chegar aqui para vocês com um novo entendimento, trazer as mesmas informações, só que com outras palavras, uma outra maneira, tá? Quando a gente se permite entrar numa energia de desânimo, a gente atrai, né, energias intrusas de outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. E aí é preciso você prestar atenção, porque sim, existem pessoas na sua realidade que não querem o seu bem, não querem o seu sucesso. E você vai precisar se dar um tempo de ajuste, primeiro para ter um pouco de paciência consigo mesmo, porque não é porque você não está vendo resultados imediatos que as coisas não estão caminhando para você. A gente está vivendo numa sociedade muito imediatista, que não sabe mais respeitar o tempo das coisas, que está sempre nessas urgências, tá? Eu gosto de aproveitar tudo que acontece na leitura. Está sempre nessas urgências, e existe um tempo do natural, um tempo para as coisas ancorarem. Você tem a energia necessária para empreender aquilo que você quer. Um outro ponto a ser observado: é comum, é normal, natural, a gente deixar a energia cair. Você não vai ficar positivo 24 horas do seu dia. Nós estamos sujeitos a muitas influências. Então você precisa, num certo sentido, se dar um tapinha nas costas, sabe? Não é que você vai deixar de olhar para alguma coisa que precise ser melhorada. Mas, ao mesmo tempo, você vai se dar um tempo, uma pausa, um descanso, para você refletir, até mesmo para você ficar no ódio. Ó, ato falho, tá? Eu queria dizer ócio. E aí a gente tem que observar, ódio do quê? Ódio de pessoas, ou pessoas que sentem ódio daquilo que você está fazendo, daquilo que você representa. Existem pessoas na sua realidade que não querem o seu bem. E não estou falando isso para assustar. Estou falando só para orientar
para você prestar atenção, você não vai deixar de fazer suas coisas, é que no mês de março você vai, sim, se necessário for, dar uma pausa, se você puder descansar, tirar uma folga, fazer uma viagem curta, melhor ainda. A ideia é você entrar em contato com esse tédio, com um tédio existencial que vem através do ócio. O ócio é quando você não sabe o que você vai fazer, é quando você não tem uma resposta pronta para o seu tempo. Muitas pessoas de terra, seu caso, gostam daquela ideia de ter a agenda já lotada, de ter expectativas, né? Eu vou abrir a agenda aí no início do dia, eu sei todos os compromissos que eu tenho. E aí, quanto mais a agenda tá cheia, mais a pessoa se sente preenchida. Só que você tá precisando um pouco desse não preenchimento para você descobrir onde é que existe mágoa, tristeza, raiva, ódio, ira, para você fazer as pazes de uma certa forma com essas emoções. Não é que elas vão deixar de existir, que elas vão se desintegrar assim num passe de mágica. Não é que você vai elaborar essas emoções respondendo às outras pessoas, né? Na mesma moeda, né? Tá me vindo isso por causa do Ás de Ouros, tá? Não vejo nesse sentido. Você vai trabalhar, até se for o caso, adquirir um certo autocontrole para você poder olhar com um pouco mais de placidez para a sua situação atual, para as pessoas que estão no entorno, e você passar a sim se relacionar de um jeito diferente com aquelas pessoas que não valorizam o que você valoriza. Não é que você vai achar que só você está certo, que todos têm que pensar igual. Não se trata disso. Você vai colocar um enfoque maior para onde você sente que a sua vida está se encaminhando, e você vai lidar com aquelas pessoas que de fato te valorizam como amigo, irmão, companheiro, sócio, etc. E você vai pagar na mesma moeda, dar na mesma moeda para aqueles que de fato merecem. Merecem o seu tempo, merecem a sua companhia, tá? Um pouco de discernimento aqui é necessário. E não confunda a pausa com a vida está parada. Minha vida não está caminhando. Talvez eu precise de abertura de caminhos. Os caminhos estão abertos, tá? Não se deixe levar por uma maneira de ver, né, que nós adquirimos, que é cultural, que é dessa sociedade orientada de uma forma descontrolada para resultados. Então, só vale aquilo que gera resultado. Se não gera resultado, não tem valor. Se é algo do nível do saber,
precisa gerar resultado que eu digo dinheiro, né? É como se tudo se transformasse num instrumento de troca. Sim, a vida é feita de trocas de relacionamentos, mas nem tudo tem ali uma etiqueta de preço, tá? Algumas coisas têm valor. E às vezes o valor ele não é monetário. E pode ser, mas não necessariamente. Seu tempo tem valor, a sua saúde tem valor, a sua vida tem valor, a sua história, a sua trajetória. Então você vai ter que começar a prestar atenção nas coisas de um jeito diferente e talvez machuque, doa um pouco perceber que tem pessoas que não estão ali na mesma vibe que você, ou que talvez você perceba de fato, né, que não estão, não é só que não estão de acordo, elas não querem o seu sucesso. Eu diria, não tem nenhuma carta aqui ligada a isso, mas me passa uma energia de ser uma lição de amadurecimento para você, independente da sua idade cronológica, tá? A gente tem diversos momentos de vida em que existe um convite para o amadurecimento, então tem uma coisa conectada com isso aqui também, tá? Mas não fique se punindo se você não estiver conseguindo ver os tais resultados, ok? Isso não quer dizer que você esteja no caminho errado. Oito de copas. Pajem de espadas, Ás de copas, Mago, 5 de ouros e a Justiça. Tá vendo? O tarô tá falando a mesma coisa para mim, com outras cartas, né? Eu vou precisar usar palavras diferentes, mas é uma mensagem muito semelhante. E o principal aqui é uma lição de desapego. Desapego em que sentido? Saber deixar ir e também saber se afastar de algo ou de alguém, de uma situação, quando for necessário, tá? Então, sim, você vai precisar se afastar de pessoas e situações. Digo, inclusive, que você também vai precisar se afastar de comportamentos, tá? Comportamentos. Existem comportamentos seus que não estão colaborando com essa trajetória de sucesso que você quer na sua vida, tá? Aquilo que a gente conversou. A palavra sucesso vai ter diversos significados, né? Você vai aplicar isso para a sua situação pessoal, ok? Eu vou usar uma palavra que é um super clichê da pessoa de touro. Vocês sabem que eu não gosto dos clichês, mas às vezes é necessário usá-los. Eles têm uma razão de ser, é como se eles fossem arquétipos, vocês entendem? Na verdade, os signos são arquétipos, né? São energias que a gente encarna.
E uma das palavras presentes no arquétipo de touro, quando a pessoa está ali com um desequilíbrio, é a preguiça, tá? Então, a preguiça de levantar e fazer, a preguiça de certos assuntos, de certas discussões, perdão. Vocês lembram de uma expressão que as pessoas têm usado muito? Ai, que preguiça de tal coisa, né? Uma energia assim, tá? Observe se existe alguém na sua realidade com essa energia ou se você mesmo está com essa energia. É um sinal, obviamente, de que algo não vai bem e é um sinal de um ponto onde você precisa prestar atenção, tá? Mas sim, existe um afastamento aqui. Eles estão pedindo que eu use uma frase, eu não sei se eu vou saber usar a frase corretamente, se eu vou me lembrar, mas vocês vão entender. E qualquer coisa é só dar uma busca, né? É uma frase atribuída à cantora Nina Simone. Por que eu digo atribuída? Porque hoje em dia a gente nunca mais tem certeza das citações, né? Atribuem frases a tantas pessoas, mas é uma frase que é atribuída à Nina Simone, tá? Talvez tenha sido atribuída também a outras pessoas, mas whatever. É uma frase mais ou menos assim. Saiba se levantar da mesa, uma mesa posta, né? Quando o amor não está mais sendo servido, ok? E aí a gente pode, sim, tem o As de Copas aqui, a gente pode levar para uma coisa mais literal, ligada a amor, evidentemente. Mas eu gostaria de pensar aqui com vocês num sentido mais amplo, tá? Porque todas as relações podem ter amor, né? Na verdade, deveriam incluir o amor, né? O amor incondicional ele deveria ser uma norma no planeta, né? E esse aprendizado já chegou através de vários avatares, mas parece que tem um engasgo aí, parece que tem um problema aí de comunicação, porque até hoje a humanidade não compreendeu, né? Mas enfim, a gente tá indo, tá caminhando. Você vai precisar se levantar dessa mesa. E eu gosto muito dessa imagem da mesa que nos foi trazida, porque essa coisa do estar à mesa, do se alimentar, estar com outras pessoas, né? Dividir ali uma refeição, isso tem muito a ver com o seu arquétipo. É uma coisa assim, o taurino clássico, ele gosta muito de uma mesa bem posta, bonita, né? Uma boa refeição, estar entre pessoas queridas, né? Reunir pessoas, tudo isso é uma situação que atrai muito vocês, né? Atrai todo mundo que tem Vênus bastante forte no mapa, né? E aí você pode contrabalançar essa energia da preguiça, também, né? A necessidade da pausa para a reflexão, né? Você tentando imaginar uma situação assim, se eu fosse convidar pessoas para minha casa hoje, ou no fim de semana, por exemplo, né? Adapta aí para quando você estiver assistindo ao vídeo. Se eu fosse convidar pessoas para um jantar, né? Um evento tal, né? O que eu serviria na minha taça? Porque quando a gente vai receber pessoas, a gente prepara tudo do bom e do melhor, né?
A gente não vai sair oferecendo qualquer coisa para as pessoas que a gente recebe em casa. A gente quer receber bem, especialmente você que é venusiano, né? Quer receber muito bem. E às vezes você usar esse filtro do quem você quer receber em casa te ajuda a saber com mais segurança quem são as pessoas em quem você pode confiar, quem são as pessoas que valorizam os seus sentimentos, que valorizam as suas atitudes, que valorizam quem você é, ok? Outro ponto a ser observado: você vai oferecer o que há de melhor na taça. Você vai descer da sua cristaleira as melhores taças para receber as pessoas. Você vai comprar, né, o melhor vinho, vamos pegar um exemplo aqui de vinho. Você vai oferecer com água mineral, ou você vai oferecer um bom suco, né? Você vai, né, fazer ali todo um mise en place ali, né, para a pessoa que você, a galera que você vai receber, né? Aqui hipoteticamente. Mas você também precisa ter esse mesmo tipo de pensamento e comportamento consigo, tá? Você também tem que se oferecer do bom e do melhor. Então para pensar, né, para refletir se de repente os seus grandes desejos não estão se manifestando ou não estão se manifestando na velocidade que você gostaria, porque você não se acredita merecedor deles, tá? Tem uma questão aqui muito vinculada ao merecimento ou a falta dele, e aí isso atrelado aos relacionamentos em geral. Você achar que por não merecer mais, acaba mantendo pessoas que não são tão legais na sua existência. Então, por favor, preste atenção nisso, porque isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença você ter pessoas que te animam, te colocam para cima, que acreditam em você, que elogiam. Não são desejos do ego, não são coisas pequenas. Nós precisamos ter essas pessoas que nos dão suporte, assim como nós também precisamos dar suporte para as pessoas que nós amamos. Então, a chaga, vamos dizer assim, é o não merecimento. E você vai precisar desses momentos de ócio para perceber. Eu não acredito que você, pelo menos não a maioria de vocês, eu não acredito que você vá perceber imediatamente o não merecimento ao me ouvir aqui falar sobre isso. Eu acho que você vai precisar de um tempo e tá tudo certo. Talvez tenha vamos dizer assim, uma espécie de negação, tá? Mas não tem problema. Você vai perceber no momento que for divinamente indicado para você, tá? Não se preocupe com isso. Você vai ouvir essas coisas que a gente está falando aqui, tá? Vai soltar, sem se preocupar com nada. Cuidar para ter tempos de descanso nesse mês. E cuidar para olhar, né? Sem ficar assim numa profunda desconfiança também, mas olhar, cuidar,
Vê quem são essas pessoas que de fato não merecem se sentar à mesa com você, tá? E você pode, né? Nós temos esse exemplo, inclusive, com o nosso Mestre Jesus, né? De um traidor sentado à mesa, né? Esse arquétipo da mesa é fortíssimo, tá? Então, calma, respira. Você vai encontrar as respostas. Você vai saber virar as costas para quem você precisar. Para as situações também, inclusive. Cuidado somente com apego por conta de alguma... talvez algum ganho secundário, tá? E essas fichas vão cair para você no tempo devido, ok? E aquilo que é do seu merecimento, em termos de karma e dharma, aquilo que está no seu caminho, é seu destino, está em seu nome, vai chegar até você. Você está nessa trajetória. Você não desviou dessa trajetória um único segundo, que é já uma grande vitória, ok? Já é maravilhoso. Você simplesmente vai saber dizer adeus para coisas, situações, pessoas, comportamentos que não estão agregando mais, e é isso, tá? Então, estamos combinados. Eu vou aqui tirar para vocês uma carta de conselho. Esse é um deck de Maria Madalena. Eu tenho trabalhado muito com a energia de Madalena. Ela está muito próxima de mim, Mestra Madalena. Só que vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo um livreto, né? Eu gosto de ler intuitivamente. Então eu vou, a princípio, ler intuitivamente, tá? Eu não tenho ainda uma grande experiência com esse deck, no sentido de já ter estudado o livreto, tá? Então a gente vai ler intuitivamente o que sair aqui. Uau! A sua carta é a carta da crucificação. O que eu entendo diante da leitura que foi feita? É um sacrifício que precisa ser feito, tá? Então, de fato, algo vai precisar ir, ok? E eu sei que a pessoa de touro costuma ser muito apegada. Não falo isso assim num sentido de crítica não, tá? Só para você prestar atenção. E esse exercício do deixar ir para que algo de maior valor venha é de fato necessário. Para mim não tem nem sombra de dúvida, tá? Então é um sacrifício que precisa ser feito, mas não entenda a palavra sacrifício como eu tenho que me matar de trabalhar, me matar de estudar, eu tenho que fazer todas as vontades de outras pessoas, eu tenho que renunciar aos meus prazeres, eu tenho que renunciar a praticamente tudo para poder criar essa realidade que eu quero. Não. Tem que ter um espaço para o amor, tem que ter um espaço para troca, tem que ter um espaço para descanso. Você tem que ter uma vida que existe independente dos seus projetos. Enquanto os seus projetos estão caminhando, a sua vida também caminha. A sua vida não parou por causa dos projetos.
O sacrifício necessário, a renúncia, está mais conectada a crenças, comportamentos, especialmente essa questão aí conectada ao merecimento, tá? A crença do não merecimento precisa ir. E com ela, tudo que está interligado na sua realidade. Tudo que você construiu a partir de uma crença falsa de que você não merece, tá? Gratidão, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu tenho fé que vocês vão conseguir trilhar esse caminho. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.